Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos apresentando o programa O que é o Espiritismo, que é uma realização do grupo Divulgar Doutrina Espírita para a rádio web divulgar.net. Este programa vai ao ar todos os sábados, nesse mesmo horário, levando aos lares dos nossos ouvintes esclarecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos aos queridos ouvintes e seguidores pela audiência. Eu, Reinaldo Linhares, vou apresentar o programa de hoje. Nosso tema de hoje é morte, começo ou fim. Mas para iniciar o nosso programa de hoje, vamos iniciar com uma mensagem. E a nossa mensagem de hoje é o bem, o autor é desconhecido. Ouça agora, momento de reflexão. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Muito bem, após essa mensagem que vem nos trazer paz, reflexões, vamos continuar com o nosso programa. Acesse o nosso site www.divulgar.net e acompanhe toda a nossa programação. Assim também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Vamos conversar com a nossa querida amiga Rosalba Padre, que é profissional de saúde, trabalhadora espírita, voluntária da Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade. Hoje vamos falar da morte. Está próximo o dia de finado, é importante abordarmos esse tema, que ainda é um tabu na sociedade moderna. A morte é o começo ou o fim? Rosalba,
Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos que estão acompanhando este programa. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos para dialogarmos, estudarmos, aprendermos um pouco acerca desse tema que é palpitante, que tem várias dificuldades, inclusive de falar o nome, porque a gente já fica meio apreensivo. Estamos aqui para conversar sobre esse tema. Quando às vezes tem pessoas, quando você fala de morte, dizem assim, oh meu Deus, quero nem que falar sobre isso, né? Até se benze, Reinaldo. Se benze, é verdade. Para que não aconteça com a pessoa. Mas nós hoje vamos desmistificar essa morte, não é não, Rosalba? Isso, com certeza, meu irmão. Nós estamos aqui para isso. Isso. Mas agora vamos escutar uma música. A música é Mundo Real, na voz de Alma Sonora. Nascente, fluente, vertente da mente, um sopro, um verbo, pensamento eterno, até onde a nossa mente alcança. Como explicar a fé ou a esperança? Esse é o caminho ou é a contramão? Tudo é real ou é só ilusão? E eu canto pra entender o que me faz sorrir, o que me faz chorar. E eu ando pra saber pra onde devo ir, quando devo parar. Meus passos lentos navegam em seu olhar, sons de minha alma só você pode escutar. História sem fim em um mundo real está tão dentro de mim, simples e natural, como a chuva que faz-nos molhar, como o tempo que ensina a amar. Até onde a nossa mente alcança, como explicar a fé ou a esperança? Esse é o caminho ou é a contramão? Tudo é real ou é só ilusão? E eu canto pra entender o que me faz sorrir, o que me faz chorar. E eu ando pra saber pra onde devo ir, quando devo parar. Eu canto pra entender o que me faz sorrir, o que me faz chorar. Eu ando pra saber pra onde devo ir, quando devo parar. Meus passos lentos navegam em seu olhar. 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 Bom, após essa música que vem harmonizar o nosso ambiente, aos lares dos nossos ouvintes, vamos agora para o nosso tema central, que é a nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Nosso tema de hoje, morte, começo, fim. Rosalba, minha amiga, como a humanidade pensa a morte? A humanidade, na verdade, desde que o mundo é mundo, a gente pode dizer assim, que a humanidade trata, fala, pensa acerca da morte. A gente vai entender a morte como ausência, né? Ela é definida só para a gente entender um pouquinho, ausência de vida
né, foi sempre vista como mistério, como você disse, superstição e fascinação até pelo ser humano. Então, a humanidade, ao longo das eras, dos séculos, vai pensando a morte. Interessante que Sócrates, lá na antiguidade mesmo, quando você pergunta da humanidade, ele ensinava que a filosofia nada mais era do que uma preparação para a morte. Então, era falar disso, discutir esse tema e pensar nele, porque é uma realidade. E Platão vai dizer que filosofar é aprender a morrer. Então, a gente vai notando que a filosofia, os segmentos da ciência, vai falando um pouco acerca desse tema. Então, a gente vai vendo ao longo que a humanidade fala disso e até hoje, depois desses séculos todos, ainda é um tema cheio de dificuldades para que a gente possa conversar, dialogar e acessar. Como a gente falou no começo, as pessoas têm muita dificuldade de falar até o nome morte. Para outras sociedades tribais, por exemplo, não tinha muito significado porque não tinha o valor da coletividade, as pessoas não pensavam muito no todo, no outro, mais ou menos os mundos primitivos, né? Mas aí a gente vai ver que ao longo dos séculos a humanidade fala disso porque isso é uma realidade. Nascer e morrer são duas realidades incontestáveis. Verdade, e não tem para onde escapar. Não tem. E talvez essa situação de as pessoas não querem falar da morte, deixa para lá, não quero nem saber disso agora. E é porque talvez o medo do desconhecido, né? Lá na frente, o que vai acontecer? Eu não quero nem saber depois que eu morrer. Por que nós tememos a morte, Rosalba? O temor da morte na verdade, o temor da morte, Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação kardeciana, e no capítulo 2º ele vai falar da preocupação com a morte, do temor com a morte. E ele traz algumas colocações que são muito interessantes, as causas do temor e da preocupação com a morte. Ele vai dizer que a preocupação com a morte, eu trouxe aqui, é determinada pela providência divina, é uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele vai dizer que é necessário, enquanto o homem não estiver esclarecido, tu falou do medo, porque não sabemos o que é, a respeito da vida futura. Então, como nós não pensamos, não discutimos, não analisamos a vida futura, entendendo que passamos por aqui somente em reencarnações, nós ficamos apavorados, e você já disse, até já colocou. Então, essa questão de não pensar e não compreender a vida futura é que nos dá o temor. Para onde nós vamos? Se nós arrumarmos uma mala, Reinaldo, e dissermos, olha, nós vamos lá no sul, nós temos um caminho, nós sabemos para onde nós vamos, mas se nós não pensamos nisso, não dialogamos sobre isso, nós temos esse temor. Mas Kardec vai dizer que isso é super importante, porque senão nós vamos negligenciar o nosso trabalho neste mundo, que deve servir para o nosso próprio adiantamento. Então, o temor, a preocupação com a morte, ela é importante, ela nos preserva de negligenciar esse momento da nossa reencarnação e perder a possibilidade de crescer, a possibilidade de progredir. E nós vamos ver que esse medo ele é universal. Se a gente for falar, pouquíssimas culturas encaram a morte como possibilidade boa. Por exemplo, em algumas culturas ocidentais, as pessoas orientais, elas vão comemorar a desencarnação, não o nascimento. Isso. Então, nós vamos ter dificuldade. Então, o medo é por causa da separação dos nossos entes queridos, é porque nós não sabemos direito e não pensamos na vida futura e às vezes nem acreditamos nela, e esse desconhecido nos amedronta. Verdade, Rosalba. E aí é que a gente realmente precisa refletir muito sobre isso. A morte é uma certeza,
ela faz parte da nossa vida, o temor faz parte da lei das leis de Deus, tá? A lei de preservação. Preservação. Mas a gente precisa, para conhecer essa lei, para a gente entender essa lei, nós precisamos entender sobre a morte. Nós precisamos falar sobre ela. Nós precisamos saber qual é o objetivo da morte, por que Deus nos criou, nasceu, cresceu e morreu. Para onde a gente vai? E aí, como você diz, a vida futura, nós precisamos acordar para estudar sobre a vida futura. Qual será o meu futuro? Quando eu penso que depois da minha morte tudo acaba, fica difícil eu querer entender a morte, porque eu sei que depois que eu morrer não tem mais nada. Mas a partir da hora que eu compreendo a vida futura, que eu sei que depois que eu morro, aparentemente, que só morre é o meu corpo, tá? Eu terei um futuro, que esse futuro pode ser melhor, dependendo de como eu me comportei aqui, e mesmo que o futuro não seja tão melhor, mas eu vou me preparar para tornar ele melhor. Então, isso vai nos dar uma certeza de encarar a morte com mais, digamos, com mais calma, sem temor. O medo é natural, como você falou, vou deixar os entes queridos, vou passar uma porção de tempo sem ver eles, aquele aconchego, aquela coisa. Mas eu tenho certeza que no futuro nós nos encontraremos. Não é mais ou menos isso? Que a gente precisa adentrar, compreender essa morte, falar sobre ela. Isso. É isso mesmo, Reinaldo. Esse capítulo que eu trouxe do livro, ele é tão consolador, porque esse entendimento da vida futura, de que a vida aqui, a reencarnação que eu tenho aqui, é um momento que eu preciso, que eu peço, que eu imploro a divindade para voltar no corpo carnal, para a possibilidade do aprendizado. A gente vai aprender com a doutrina dos espíritos que é no corpo carnal que a gente progride mais rapidamente, porque nós vamos passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades e vamos aprendendo. Então é uma escola, quando nós vestimos o corpo carnal, é uma escola estarmos aqui para entender essa possibilidade. Então, o que esse entendimento nos traz? Nos traz que nós vamos estar aqui, mas que daqui a pouco esse corpo carnal vai ficar aqui e nós vamos adentrar o mundo espiritual, onde a verdadeira vida surge, acontece, e aí isso nos dá esperança. Kardec, no capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar do retorno da vida corporal à vida espiritual. É um capítulo maravilhoso, porque a primeira pergunta vai ser a seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? A alma aqui nós vamos entender o espírito encarnado, conforme Kardec nos orienta, aquele que está vestindo o corpo carnal. E os imortais, os espíritos superiores vão dizer: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Essa resposta é tão maravilhosa, porque vem nos dar essa calma, essa resignação de compreender que a verdadeira vida é lá, não é aqui. Aqui é transitória, é um tempo que nós vamos estar aqui para continuar, para progredirmos. Mas como é importante compreender que o corpo físico vai tombar, nós vamos desencarnar, mas o espírito é imortal. Ele, junto com o perispírito, que é aquele que o envolve, é aquele que lhe dá forma, que quase sempre é a última nossa, vai nos trazer a possibilidade de que ele fica aqui, ele vai voltar para formar novos corpos com seus elementos, mas nós vamos para a vida que nós já vivemos antes. Isso nos dá uma calma, dá uma esperança, inclusive vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. Kardec vai dizer no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que a certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na Terra, de não perder fruto de nenhum dos seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, de encontrar quem nos amamos, é que nos dá
essa calma, essa serenidade de chegar o momento, nós partirmos e pensarmos nisso, como você diz. Nós estamos aqui, daqui a pouco, Reinaldo, nós não sabemos se ainda estamos no corpo físico. Nós podemos não estar mais, porque é só um momento, é só um fio, podemos dizer assim, visível, que nos separa da vida carnal para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí, Rosalba, quando a gente pensa tudo isso, do jeito que todas essas informações que você traz, a gente vê assim, quando eu compreendo a vida futura, eu sei que a vida futura, eu tenho um futuro depois dessa vivência aqui no corpo, eu vou perceber que lá, na vida espiritual, é onde eu tenho, de certo ponto, o repouso das vicissitudes da vida. Eu vou repousar e vou ter momentos de reflexão de o que eu fiz na minha vida. Eu vou ver toda a minha vida, eu vou dizer, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei. E aí eu vou ter a oportunidade de fazer um novo planejamento para na próxima vez eu errar menos. Então, isso aí realmente é um consolo. Poxa, eu errei foi muito nessa vida. Mas eu sei que o bom Deus vai me dar uma nova possibilidade de eu errar menos. Ele vai dizer, olha, tu vem para cá, tu vai aprender, tu vai te fortalecer, tu vai te preparar para te voltar e errar menos. Isso realmente é consolo, Rosalba. É consolo. Realmente, a vida futura, quando a gente compreende, nos consola realmente. É consolo, Reinaldo. E a doutrina dos espíritos, ela nos traz isso com tanta clareza que nos dá essa esperança tão grande, como você diz. Nós hoje temos muita possibilidade desse entendimento. Não só a literatura espírita, em livros, palestras, que parece que nesse momento de pandemia nunca teve tanta possibilidade. Todas as casas espíritas, as federativas, as agremiações religiosas trazendo evangelho, live, momento de oração, momento de reflexão. Nunca nós tivemos tanta informação, Reinaldo, dessa possibilidade de ter esperança com a vida futura. E, além disso, nunca tivemos, talvez, na face do nosso planeta Terra, o planeta de provas e expiações, tantos filmes, tantos ensinamentos, né, trazendo para nós de uma forma maravilhosa, que é com a imagem. A gente vê o nosso lar, as vidas de Chico Xavier, vimos o filme sobre Allan Kardec, trazendo a doutrina dos espíritos, vários livros de Divaldo Franco, né, O Mensageiro do Amor, e vários livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que vieram nos trazer esse olhar. E o que tu traz? Eu perco o corpo físico, eu me liberto. Os espíritos vão dizer, é libertação. Por isso que a morte, que é o tema do nosso trabalho, não é nem começo nem fim, é possibilidade de renovação sempre, é possibilidade de ir lá no mundo espiritual, na verdadeira vida, que os livros de André Luiz nos trazem, como esse olhar que você trouxe. É o lugar onde eu vou me refazer, é o lugar onde eu vou encontrar possibilidades de rever o meu erro, as minhas dificuldades, perdendo o corpo físico e pedindo de novo uma nova chance. Um Deus maravilha, um Deus que nos ama e nos traz a possibilidade de continuarmos caminhando e evoluindo. Ele não nos manda para o inferno, porque ele não existe enquanto lugar delimitado, são faixas vibratórias criadas por nós mesmos, que está tão bem descrito no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, da codificação, o 4º livro, e nenhum céu para preguiçar, para ficar lá, só contemplativamente. Nós vamos continuar trabalhando, estudando, nos renovando, até o momento de vestir um novo corpo para continuar progredindo. Verdade. Mas, minha amiga, vamos dar uma paradinha para tomar uma aguinha e escutar uma música muito linda. A música o nome é Zaqueu, na voz de Elizabeth Lacerda. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bom, após esse pequeno momento aí de uma música linda, Zaqueus, na voz de Elizabeth Lacerda, vamos recomeçar o nosso tema, que é um tema muito palpitante e é muito importante. Vamos agora, Rosalba, como os espíritas compreendem a morte? Qual o significado da morte para nós espíritas? Nós vamos aprender que a morte, para o espiritismo, a morte não é nem começo nem fim, conforme eu já trouxe aqui. É a passagem do espírito, que está na prova da carne, para que o espírito entre em outra dimensão. Para nós é tão simples e para nós é isso. É a transição, é uma passagem, é uma mudança de um estado onde vestimos o corpo físico para voltar de novo ao mundo espiritual. E aí aurir forças, conforme nós já falamos, compreender os nossos erros, nos encontrar com quem amamos. E isso é muito interessante, Reinaldo, porque eu era católica, apostólica, romana, celebrava a missa com o padre, e o meu maior medo era de não me entender, não me reconhecer
Obviamente que naquela época, no outro olhar, era no céu, era no inferno, e outro pavor que eu tinha era do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos ir para um lugar e eu ir para o outro. E como esses lugares eram definitivos, eu nunca mais ia me encontrar com seres que eu amo. Esse era o pavor. E a doutrina dos espíritos, né, codificada, obviamente, pelo nosso Allan Kardec, ela vai nos falar, vai nos esclarecer acerca desse problema, que não é definitivo, que não tem penas eternas, que não nos separamos para sempre de quem amamos, de quem construímos amores tão intensos pela morte. Então, a doutrina dos espíritos, ela vai nos dizer que a morte não existe nesse contexto de acabar, de dar fim à nossa existência, né? E aqui nós vamos deixar, então, só essa veste física, mas não acaba, o espírito imortal volta, e tem uma coisa maravilhosa que isso a doutrina espírita nos traz, e Kardec vai perguntar, na questão 150 de O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec da codificação, ele pergunta assim: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E aí a resposta é sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Aí sim, eu não ia saber, não ia compreender os meus grandes amores, e outra coisa, eu não ia entender os meus inimigos, eu não ia entender que eu errei, que eu precisava me reconciliar com aqueles que estão a caminho e, através da reencarnação, ter essa nova chance. Então, essa individualidade me faz reconhecer no mundo espiritual. E como eu nunca vou deixar de amar quem eu amei, eu posso não encontrar na hora que eu deixar o corpo físico, mas lá na frente, em algum momento, encarnados ou desencarnados, nos encontraremos. Então, a morte para a doutrina dos espíritos, ela não existe. A doutrina dos espíritos matou a morte. Ela, na verdade, nos traz esse consolo da vida que não cessa. Verdade, Gonçalo. E aí tem uma coisa importante nesse contexto, porque a morte, já no momento da morte, como estamos falando aqui, nesse contexto do corpo físico, na hora que a gente está se desligando, quando a gente tem essa compreensão dessa morte, desse mundo espiritual, desse lugar de refazimento, desse lugar de reencontros, Isso. que a gente já está naquele momento de até logo, muito obrigado, estou indo, e que a gente olha, está rodeado dos nossos familiares, dos nossos entes queridos para nos receber, Rosalvo. Isso deve ser uma coisa muito legal. Mas se eu não tenho essa compreensão, se eu não compreendo a vida dessa maneira, eu vou me assustar. A gente que participa de algumas reuniões e dizia o seguinte: mas ele já morreu, está aqui perto de mim, como é que pode? Então, é o tipo da coisa. Quem não tem essa compreensão se assusta por estar sendo recebido por uma mãe, por um pai, por uma avó, por um avô. Então, essa compreensão do mundo espiritual, que os espíritas compreendem, é fundamental para isso. Eu saber que a hora que eu morrer, eu vou ser recebido por entes queridos, pessoas que eu amo, que me amam. Então, isso é um consolo. Tá? Então, por isso que a gente realmente precisa compreender a morte, para saber que não é o começo, nem também não é o fim, e que a morte não é tão ruim como às vezes nós imaginamos. Os que eu vou deixar aqui, mas eu vou me encontrar com os que já foram, que também eu amo e que me amam. Não é isso, Rosalvo? É isso, Reinaldo. Imagina algumas teorias materialistas, o niilismo, por exemplo, que fala que morreu, acabou tudo. As teorias materialistas que vão dizer, olha, nós estamos aqui, acabou, morreu, acabou. Agora imagina se Deus, que é absoluto amor e bondade, vai criar seres tão maravilhosos como todos nós, com toda o físico, e pronto, acabou.
ficou tudo voltou e não existimos mais. Isso é tão desesperador, Reinaldo. Mas a doutrina vem trazer o contrário, vem dizer que nós não morremos nunca, que somos eternos, Reinaldo, e traz uma coisa maravilhosa, esse reencontro com nossos entes queridos. Eu me recordo que o meu pai amado, um dos maiores amores desta minha existência, voltou há 16 anos para o mundo espiritual. Foi um momento muito delicado, mas essa compreensão da vida que não acaba, que a doutrina dos Espíritos nos traz, foi tão importante, porque eu pude ajudar os meus familiares que não transitam de alguma forma na doutrina dos Espíritos, mas que conhecem esses conceitos trazidos e que naquele momento foi fundamental. E tu não imagina, meu irmão, a esperança de saber que o meu pai está do outro lado da vida e que pelo amor que nós temos um pelo outro, porque esse amor nunca acaba, imagina a alegria de saber que ele vai poder me receber, imagina a segurança que isso nos traz. Verdade. Então é muito importante. E esse desconhecido, que para alguns tem, e quando a gente tem essa certeza, deixa de ser desconhecido. Eu sei que eu vou para um lugar que eu aparentemente não conheço ninguém, mas eu sei que tem alguém conhecido lá que vai estar pronto para me receber. Então isso deixa de ser... A hora que a gente precisa refletir sobre isso, eu acho que as pessoas precisam pensar na morte de uma maneira diferente. Pensando que os que eu estou deixando aqui, mas alguém já me deixou, mas esse alguém que me deixou está me esperando do outro lado. Então a gente precisa olhar essa morte de uma maneira diferente, que não acaba tudo, e que eu não vou ficar no desconhecido, eu não vou para o inferno, digamos assim, também não vou para o céu, e que quando eu partir para o outro lado, eu não vou ficar na ociosidade, eu vou chegar lá, vou ter ocupações, eu vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, vou ter que me preparar, porque a vida continua. Quando Jesus disse que até hoje o meu pai trabalha e eu trabalho também, é que ninguém vai ficar parado. Se Deus trabalha, como é que ele vai nos criar para ficar parado? Com certeza, nós vamos ter que trabalhar. Então, a morte é trabalho também, né, Sidanica? Isso, meu irmão, a morte é a possibilidade de continuarmos esse trabalho. A codificação, ela está recheada desses ensinamentos e por isso Kardec vai até colocar um tema nesse capítulo 2 do livro Céu e Inferno, porque os espíritas não se preocupam com a morte. Obviamente que se preocupa sim, se a gente for fazer uma pesquisa, quem quer ir agora? Alguns vão ter dificuldade, nós vamos ainda ter dificuldade, mas você trouxe algo maravilhoso. O Pai trabalha até hoje e nós vamos trabalhar sempre. Agora, só que o olhar de nós mesmos no mundo espiritual é completamente diferente desse agora, enquanto vestimos o corpo físico. O corpo físico nos causa dificuldade, nos tira a compreensão. Nós temos o esquecimento do passado, que é importantíssimo para a nossa evolução, porque imagina olhar para um ente que está bem do nosso lado e reconhecê-lo como alguém que nos causou transtorno. Nós não vamos poder efetivar o perdão em alguns momentos, vamos partir para cima, como diz o outro, mas na verdade esse esquecimento nos ajuda a caminhar. Mas o próprio Cristo, Reinaldo, vem nos falar da imortalidade da alma quando ele ressuscita, meu irmão, no terceiro dia, e ressuscita em corpo perispiritual, que nem nós, como os espíritos, vêm se mostrar para nós, perispírito, envolvendo o espírito, dando essa possibilidade de se comunicar através dos médios. Mas tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que eu queria só reforçar o que você já falou, que é a questão 160, onde Kardec pergunta assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Nós já falamos isso. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se nas faixas da matéria. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente viu isso muito bem no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, mostrando que esse mundo espiritual, ele interage conosco de alguma forma. Os espíritos, Kardec vai nos ensinar, vai dizer
dizer, vai perguntar se eles influenciam a nossa vida, os espíritos dizem, olha, de ordinário eles vos comandam, se vós permitires. Agora imagina um espírito que nos ama, nos comandando, nos orientando, nos ajudando a compreender, inclusive esse momento da nossa passagem para o mundo espiritual. Meu amigo, vamos dar mais uma paradinha aqui para ouvir mais uma música. Agora nós vamos ouvir a oração de São Francisco, na voz de George e banda Legenda. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Voltamos à nossa roda de conversa, continuamos com o nosso bate-papo com a Rosalva. Então vamos, já desmistificamos a morte, né, Rosalva? Isso. A morte já vê que é uma coisa natural, normal, nada de apavorante, pelo contrário, é um momento de transformação, de mudança de plano, onde nós reencontraremos entes queridos. E tem uma coisa importante da morte, que às vezes a gente tem esse temor, diz, eu não quero ir agora, porque eu vou deixar meus filhos, vou deixar meu ser, não sei o quê. Mas a gente não vai deixar, tá? E a gente vai continuar se encontrando com eles, de maneira diferente. Mas as pessoas que ficam aqui, eu vou ter possibilidade de visitá-los, de vir onde eles, de abraçá-los durante o sono,
em outros momentos. Não é isso, Rosalba? Então não há esse, digamos, fui embora, perdi, não é isso? Isso, não existe. Nós vamos ver os espíritos dizendo, eu ouvi Raul Teixeira, nosso querido Raul Teixeira, dizendo que é uma linguagem incorreta dizer eu perdi meu ente querido. Então eu tenho feito muito esse exercício, porque nós nunca perdemos as afeições amorosas que nós temos. Então Raul vai dizer que nós não perdemos. Isso é uma expressão que nós não devíamos usar. Os nossos amados, e André Luiz foi mostrado no filme Nosso Lar, os espíritos podem nos visitar, os espíritos têm essa possibilidade de nos visitar, de visitar a família. Às vezes eles não são liberados porque ainda não estão prontos, ainda não estão preparados, talvez causaria dano a estes seres, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Nós vamos ver André Luiz encontrando sua esposa já casada com um outro senhor, e ele sofre com aquele momento, por isso que ele não estava tendo permissão, mas ele insistiu tanto até o momento que ele foi liberado e veio na sua casa e depara com aquela cena. Então ele sofreu um pouco, porque ele ainda não tinha entendimento, ele estava se preparando. Isso está muito ligado ao nosso nível evolutivo. Nós vamos notar, Reinaldo, que quanto mais preso ao material, ao corpo físico, à materialidade, mais difícil é a nossa separação do corpo físico no momento da desencarnação. E isso também vai influenciar na nossa vivência no mundo espiritual. Às vezes estamos lá, mas completamente obsidiando o outro aqui, ligados, assim como o daqui, que chora, que grita, que sofre, cria transtorno para o outro que está do outro lado da vida. A única diferença é que no mundo espiritual nós não temos corpo físico, mas nota que nós vamos guardar a nossa individualidade, o que somos, o que construímos e o que temos. Então nós vamos precisar entender que não há separação. A separação é física, é somente de faixa vibratória. Os espíritos vão dizer que nós vamos estar numa prece lá no último capítulo do Evangelho, que o outro está bem do nosso lado. Nós só não podemos muitas vezes enxergá-lo, mas ele está conosco em vários momentos da nossa vida, ligados pelo amor ou pelo mal também, dependendo de como foi nossa vida aqui. Isso, verdade. Que aí uma coisa importante, né? Isso. Todo esse consolo que a morte nos traz, que eu digo consolo, depende muito do meu comportamento, das minhas ações, enquanto estou aqui encarnado, enquanto estou vestido com esse corpo, porque esse corpo nos dá as possibilidades de viver com o bem, com o mal, com tudo. Mas, quando chegando no mundo espiritual, lá há um crivozinho, mais ou menos. A minha mente vai me levar para as minhas afinidades. Eu posso até não encontrar com um ente querido meu, porque as minhas afinidades me levam para um outro caminho. Então, a importância de a gente aqui construir o nosso futuro. Essa vida futura ela precisa ser construída aqui agora. Por isso é importante eu fazer essa reflexão, para que eu morra, o dia que eu morrer, para eu morrer bem. E morrer bem é eu estar me preparando para me encontrar com meus entes queridos, para encontrar com meu anjo de guarda, para me chegar lá e ser bem recebido com festa. Não digamos, com pancadas, né? Recebido com festas. Então é importante. Isso que a gente, o que foi trazido aqui, de como eu me comporto aqui nesse momento, é que vai definir a minha libertação, o meu desligamento com tranquilidade do corpo físico. Na questão 159 de O Livro dos Espíritos, que eu indico fortemente o estudo para todos aqueles desse capítulo 3, da segunda parte do Livro dos Espíritos, Retorno da Vida Corporal e Vida Espiritual, Kardec vai perguntar: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Olha o que responde os espíritos superiores: depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado.
Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigativo. Então, Kardec pergunta aqui no Livro dos Espíritos, onde está gravado a lei de Deus? Na nossa consciência. Sim. E tu trouxe, quando a gente chega no mundo espiritual, os espíritos vão dizer que é como se fosse uma tela de um cinema onde passa todo bem construído, todo mal construído, e é esse mal que vai nos fazer voltar de novo no corpo físico, ou um amor por um ente querido, que nós vamos precisar voltar, o perdão que nós vamos precisar. Então vai depender muito de como nós vivemos o agora, para que a paz, a alegria e a esperança esteja conosco lá do outro lado da vida, assim como aqui também. Nós hoje estamos construindo o nosso futuro. Tá? Isso. Estamos construindo o nosso futuro. E lá tem uma coisa importante também. Aqui eu posso esconder os meus pensamentos, as coisas que eu penso das pessoas. Tá? Lá não posso. Tudo o que eu fiz, não adianta querer dizer, lá não adianta querer aparecer de bonzinho, porque eu não vou enganar ninguém. Então nós precisamos aqui buscar já ser o melhor possível, lutar para cada dia mais ser melhor, porque os nossos esforços, a luta que a gente faz para nos tornar pessoas melhores, é bem visto pelos Espíritos, por Deus, por Jesus e pelos benfeitores. Então, o esforço, só eu me esforçar já para me tornar melhor, já é um bom começo. Então, nós precisamos nos esforçar muito para ser bem melhor. Mas, minha amiga, estamos chegando mais aí, me ligou agora, nós estamos chegando aí, dia de finado, está aí daqui a alguns 2 dias é o dia de finado, então é um dia muito importante, que tem muito aí, muitas visitas aos cemitérios, é um dia importante já, inclusive é um feriado nacional. Qual a importância desse dia para os espíritos desencarnados? Reinaldo, as culturas, elas definem esse comportamento no dia de finados. Para nós espíritas compreendemos que todos os dias nós precisamos lembrar, orar pelos nossos entes queridos, e é muito importante essa oração, é muito importante o pensamento para eles. Eles vão dizer que toda vez que nós pensamos neles, oramos por eles, mandamos pensamento de amor, é um fortalecimento para todos esses espíritos que estão ainda naquilo que nós vamos chamar erradicidade, que é o momento que eu espero uma nova reencarnação. Mas para alguns espíritos, o dia de finado é fundamental para eles receber oração, ver seu ente querido lá no cemitério, mandando organizar a sua sepultura, acendendo a sua vela, fazendo a sua prece, porque é nisso que eles acreditam. E nós vamos respeitar esse entendimento dos nossos irmãos que acreditam dessa forma. Alguns espíritos, por exemplo, Humberto de Campos vai nos ensinar que alguns espíritos sofrem muito no dia de finados, porque eles não são lembrados pelos seus entes queridos, ninguém vai visitar a sua sepultura, não vai cuidar do seu túmulo, não leva flores, não leva a sua vela. Por quê? Porque eles acreditam nisso, eles acreditam que é dessa forma que eles precisam ser lembrados. E Humberto de Campos vai nos dizer que alguns sofrem copiosamente, mas o espírita entende que aquele ritual que nós respeitamos é um momento das culturas que cultuam, que preservam esse momento e que precisa ser respeitado, porque alguns espíritos estão lá, meu irmão, esperando o seu ente querido com a sua vela, com a sua oração, com a sua flor, para ele, porque ele acredita piamente no dia de finados. Mas nós sabemos que o amor que não morre precisa ser cultivado todos os dias. E da nossa casa, de onde nós estivermos, nós podemos sim lembrar dos nossos entes queridos, mandar oração, mandar prece. Eu, por exemplo, sempre, diariamente, lembro dos meus entes queridos, mando pensamento de esperança, de amor, e coloco que eu continuo aqui,
firme e forte, que quando voltar para lá, se eles estiverem já reencarnados, a gente vai se encontrar em espírito. Mas se estiverem lá, eu vou estar aqui torcendo para que eles possam nos receber no momento da nossa partida. Rosalba, isso que você está falando, alguns desses espíritos, é o único momento que ele recebe uma oração. Isso. É nesse dia. O ano todinho, os entes queridos não lembram dele, mas quando chega próximo desse dia, pelo ritual, por aquela coisa, vão lá, limpar a sepultura, faz tudinho, visita. Então é o único momento, parece que para eles aquilo é uma alegria, eles se preparam para esse dia, porque é o único dia que a família lembra dele. E que, na realidade, a gente precisa lembrar dos nossos entes queridos todos os dias. Orar por eles, mostrar para eles que a gente tem um apreço, carinho, sentimento por eles. Não só um dia, mas todo dia, todo momento devemos lembrar deles, tá? Para a gente orar por eles, para eles saber que realmente o que a gente, talvez até quando eles estavam junto com a gente não demonstrou a melhor maneira, ou demonstrou bem os nossos sentimentos por eles, mas agora que eles estão longe, nós estamos mostrando que talvez nós não soubemos demonstrar, mas agora nós estamos demonstrando o nosso carinho e nosso amor por eles. Isso é reconfortante para eles. É isso? É verdade, Reinaldo, é uma esperança. Então, nós espíritas, inclusive, em vários estados, espíritas vão ao cemitério, vão falar da vida que não cessa, vão levar esperança, porque a doutrina é muito consoladora. Não morrer nunca do ponto de vista espiritual é maravilhoso. Então, muitos trabalhos de casas espíritas realizados no cemitério para levar esperança, pois seres que vão para lá cheios de dúvidas, de sofrimento, encarnados e desencarnados. E esse é um dia, né, onde é um dia que os cemitérios estão são cheios de orações, de bons pensamentos. É um dia de muito socorro, né? É um dia de muito auxílio. Isso, por isso que nós vamos respeitar muito com certeza, isso, né? E por isso que vamos trabalhar, aqueles que desenvolvem trabalho nos cemitérios, porque nesse dia muita gente está em sofrimento, encarnado, desencarnado, sem ter essa compreensão da vida que nunca acaba, sem entender, alguns imaginando seus entes no inferno para sempre, né? A gente ouve muito isso na casa espírita, quando a pessoa chega com a sua crença e vai dizer, eu estou muito preocupada porque meu ente querido, ele errava, ele tinha dificuldade, e aí a gente vai explicar que Deus não condena um filho pelo erro. Se um pai de carne, quando seu filho lhe pede um peixe, ele não dá uma serpente, imagina o nosso Deus de amor, que é só amor. Verdade. Pura verdade. Meu amigo, o papo está muito bom. A gente passaria aqui umas 2 horas falando sobre isso, porque é o tipo da coisa. A morte, apesar de muita gente não gostar de falar, mas é um assunto palpitante. É bom falar, porque a gente se prepara. Às vezes aqui na minha família, eu falando para a gente, eu já estou com uma idade, não vou demorar a morrer. Ô pai, não fala essas coisas. Minha filha, mas é uma certeza, vocês têm que se preparar. Não, pai, não fala essas coisas. Minha filha, não, meu filho, um dia eu vou acontecer. Você tem que se preparar, porque o dia que eu for, eu não quero aqui situações para vocês me atrapalhar, né? Eu vou seguir em frente, eu vou tapar os ouvidos e não quero escutar ninguém. Então é isso, é um assunto que eu gosto constantemente, eu falo com minha família. Tem alguns filhos que não querem mais, ficam demais, minha filha, é verdade, porque é importante a família da gente saber que quando a gente partir, a gente vai precisar deles com oração, com os bons pensamentos. Eu não vou precisar com esses choros, com esse desespero, que não vai nos ajudar em nada, porque não vai mudar. A vida é assim, não muda. O dia que o ente querido nosso tem que partir, ele vai partir. Eu chorar, me desesperar, me revoltar, não vai resolver e não vai ajudar em nada, pelo contrário, atrapalha. Então, é importante que a gente entenda esse momento, essa passagem, essa transformação, que é o tipo da coisa. Quem está preso precisa se soltar no momento que cumpriu a sua tarefa, que cumpriu a sua pena. E aqui é isso. Quando o corpo morre, nós nos libertamos desta prisão, desse mundo de provas e expiações em que vivemos e vamos repousar um pouquinho, para poder nos fortalecer, nos preparar para a nova jornada. Não é isso, minha amiga? Isso mesmo, meu irmão. Nós estamos construindo um mundo de regeneração e ele começa por nós mesmos, para esse momento que saímos desse mundo de dor, de dificuldade, para um mundo onde nós vamos dar uma
parada em relação ao mal intenso. O bem será importante, será intenso de uma forma diferentemente daqui. E nesse momento de pandemia, Reinaldo, esse programa é tão importante, porque muitos seres partiram agora, de forma inclusive coletiva, e nós precisamos orar para que possam compreender esse momento em que estamos vivendo como um momento de regeneração, né? E que nós precisamos ter muito cuidado com esse momento, ficar em prece, oração e se cuidar também, não só na questão do Dia dos Finados, mas o momento que nós estamos passando no nosso planeta, com a pandemia, com essas dificuldades, com o Covid-19. Verdade, verdade. Minha amiga, foi um grande prazer estar com você nessa tarde. Em nome do Grupo Divulgar, eu agradeço a sua participação. E colocamos à vossa discussão os nossos microfones para você falar do seu trabalho, da sua casa espírita, da Sociedade de Estudo Espírita. Falar qual o trabalho que ela faz, em todas as áreas de estudo, de ação social. Fale um pouco da sua casa. Fale de onde ele fica, o endereço. Isso, eu frequento, trabalho, sou voluntária da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, que nossa casa fica no Vinhais Velho, na Rua Jericó, do Vinhais Velho, e aí hoje é o aniversário da nossa casa. Parabéns! Hoje nós estamos fazendo 21 anos. A maioridade, eu quero falar da minha alegria, eu quero falar da graça de poder participar dessa casa tão maravilhosa e trabalhar nessa casa que é hospital de almas, que é oficina onde elaboramos as nossas dificuldades, as nossas dores, a escola e aprendizado. E lá nós trabalhamos com estudo, nós estamos com estudo online, Reinaldo, o ESD, o EAD, o NEP, o EOB, né, o estudo da mediunidade, todos de forma online, não estamos presenciais, nós estamos também fazendo todos os domingos Evangelho às 18 e sábado. Hoje teremos 18 horas o Evangelho de comemoração do aniversário do Fraternidade. Temos atendimento fraterno virtual, todo sábado às 17 horas. Temos live do Evangelho no Lar, no nosso Instagram, Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade, segunda, terça, quinta e sexta, às 21 horas, e não paramos um minuto. Temos uma creche Estrela do Oriente, que cuida das crianças da comunidade, que acolhe, que está funcionando de forma virtual. E estamos trabalhando para que apoiemos e que possamos acolher, nesse momento de pandemia, todos aqueles que estão precisando com essa doutrina maravilhosa. Que bom, olha, quem quiser conhecer a doutrina espírita, quem quiser entender melhor desse assunto de morte que ele está falando, para se preparar para a vida futura, o Fraternidade tem um leque de estudo, de informações, e hoje, o mais importante, não precisa você sair de casa, fique em casa mesmo, acesse lá, tem a Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade, você vai encontrar todas essas informações que ela dá para você. É muito importante. Então, está na hora de nós buscarmos o esclarecimento, o entendimento da vida. Nós precisamos compreender a vida, por que estamos aqui, o que viemos fazer, qual os nossos objetivos, para onde vamos depois. E nós só vamos conseguir entender isso estudando a doutrina espírita. É isso, minha amiga? Verdade, meu irmão. Muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço muito e aprendi muito aqui nesse programa. A gente que agradece, a gente sabe que você é uma colaboradora, que toda vez que nós precisamos, você está à disposição. Vamos precisar mais de você, porque você traz belos esclarecimentos para nós e os nossos ouvintes. Tá? Você nos ajuda muito. À disposição, Reinaldo, estou à disposição e muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, Rosalba. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo, que os nossos programas estão sempre de portas abertas para divulgar e promover seus eventos. Acesse o nosso site, www.divulgar.net, e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Foi um grande prazer estar com vocês. Agradecemos a participação da nossa convidada, Rosalba. Agradecemos os nossos ouvintes pela audiência, por estar conosco sempre nos prestigiando.
Agradecemos a Deus e à espiritualidade pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E finalizando, desejando um final de semana abençoado a todos, que Jesus derrame paz nos lares dos nossos queridos ouvintes. Encerraremos com uma música, e a música é Quando Penso em Jesus, na voz de Cacau Lopes. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Darirá, darirá, que pensas priesu o mia cor lumillas en la brusto, quien me exentas de un lumigantan mian penson kai mian corpon mi shainas flirti pensando priesu mi sentas paz. Quien mi pripensas Cristo no animo, parfumillas per dolcema vibrazione. Miai pensoi transformillas cae gioie, mi constatas que el la fondo de mí crescas e caperas, nova sento diferença pura, que o min plenas, min levigas, que o transcendas tu tá em la limigo.
sumaten. Ja mi prescau crias pro felicezo, la rideto ne procrasta sian vento. Cum la penso in Jesus, que estas las. Você ouviu o que é o Espiritismo?